A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro, e vamos estudar sobre o livro do profeta Abacuque. Nós estamos levando sempre em consideração essa tabelinha para estudarmos o livro, cada livro dos profetas menores, e com relação a Abacuque, ele profetizou antes do cativeiro de Judá, imposto pela Babilônia, e o livro apresenta a santidade como um dos aspectos do caráter de Deus. E a mensagem de Abacuque com relação à aliança de Deus para com Israel, e nesse caso agora, mais especificamente para Judá, o Reino do Sul, é o uso que Deus faz dos estrangeiros para disciplinar o seu próprio povo. Abacuque, o nome dele, Havacuque, significa abraçar. O profeta abraça Deus com oração por Judá e também o abraça com louvor por sua grandeza. Autor, Abacuque, quase nada se conhece sobre ele. Seu nome é citado apenas 2 vezes no livro, lá no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 3, versículo 1. Com relação ao cenário histórico, a data em que o livro foi escrito provavelmente foi 607, e diversas referências contribuem para que se avalie essa data. A referência aos babilônios, que viriam com ferocidade, conforme Abacuque, capítulo 1, versículo 6, sugere uma data anterior a 605 a.C. e posterior às suas conquistas iniciais. A falta de referência a Nínive sugere uma data posterior à destruição dessa cidade, que é 612 a.C. A grande preocupação do profeta Abacuque quanto à violência de Judá sugere uma época posterior à morte de Josias, que se deu em 609 a.C., no reinado de Jeoaquim. Portanto, a data mais provável seria 607 a.C., durante o reinado de Jeoaquim, antes de Judá ser subjugado por Nabucodonosor em 605 a.C. O cenário político do livro de Abacuque. Internacionalmente, a luta pelo poder entre a Síria, Babilônia e Egito favorecia a Babilônia. Nínive caiu em 612 a.C. e o exército do Egito seria derrotado em 605 a.C. em Carquemes. Nabucodonosor estava em ascensão. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, tendo profetizado com ele para o Reino do Sul, conhecido também como Judá, que se precipitava num colapso nacional. A reforma de Josias terminou abruptamente com sua morte em 509 a.C., e as sementes de corrupção plantadas por Manassés frutificaram com rapidez sob o reinado de Jeoaquim. O cenário religioso. Conforme ficou claro pela reforma de Josias, Judá era incorrigivelmente corrupto e estava prestes a ser julgado. Por não ter tirado proveito da lição do julgamento divino sobre Samaria, no Amon, significado casa de Amon, que também era o nome antigo de Tebas, a capital do Alto Egito, ou Nínive, Jerusalém estava prestes a sofrer destino semelhante nas mãos de um adversário igualmente perverso. Objetivo do livro de Abacuque:
enfatizar a santidade divina ao julgar, através da Babilônia, o violento reino do sul, também chamado de Judá, pelos seus pecados. Vamos aqui para as contribuições singulares do livro de Abacuque. Julgamento divino da Babilônia, capítulo 3, versículo 12, o texto diz: com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Abacuque segue o profeta Naum no julgamento divino do segundo maior inimigo de Israel, o destruidor vindo do Oriente. Embora Nínive e Babilônia tenham sido usados pelo Senhor para punir Israel e Judá, respectivamente, de acordo com os textos de Isaías capítulo 7, versículo 18 a 20, e Jeremias capítulo 27, versículo 6, ambas foram também julgadas pela conduta sanguinária e perversa, não tolerada nem aprovada por Deus. A santidade de Deus. O interesse de Abacuque é pela santidade de Deus com respeito à perversidade de Israel e à soberba da Babilônia. Ele se afligiu por Deus permitir que o pecado continuasse em Judá sem punição. E depois preocupou-se por Deus usar a Babilônia como instrumento punitivo, nação ainda mais perversa. Esse problema e a resposta estão em 2 versículos, capítulo 1 e versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Capítulo 2 e versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus é longânimo com os pecadores, mas escolhe vasos de ira, conforme Paulo falou aos Romanos no capítulo 9, versículo 22, para executar seus objetivos, pois muitas vezes está em questão a sua santidade. Permite com frequência que o pecado siga o seu curso normal e se destrua a si próprio dentro do seu plano, demonstrando assim a soberania e a grandeza da sua santidade e justiça. O justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2 e versículo 4. Abacuque tem sido denominado de o livro que começou a reforma. Paulo citou Abacuque 2 e versículo 4 ao desenvolver a doutrina da justificação pela fé em Romanos capítulo 1 e versículo 17 e em Gálatas capítulo 3 e versículo 11. E isso foi o lema de Lutero e dos reformadores protestantes. Essa frase é também citada em Hebreus capítulo 10 e versículo 38. E as 3 citações do Novo Testamento, Romanos 1 e 17, Gálatas 3 e 11 e Hebreus 10 e 38, têm uma progressão interessante quanto à ênfase. Em Romanos 1 e 17, o texto diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A ênfase de Romanos 1 e 17 está na expressão o justo. Em Gálatas 3 e 11, que diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nesse texto de Gálatas 3 e 11, a ênfase está na palavra viverá. E em Hebreus 10, 38, que diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Em Hebreus 10 e 38, a ênfase está na expressão pela fé. Todos os 3 pontos estão enfatizados em Abacuque. Poucos versículos da Bíblia têm participado com tão profundo efeito no desenvolvimento da teologia e da proclamação da fé. Frases citadas com frequência. Abacuque, que é um pequeno livro, é notável pelos seus muitos textos citados. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vós não crereis quando vos for contada.
Abacuque capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Abacuque 2, versículo 4. Mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. 2 e versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Capítulo 2 e versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3 e versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Capítulo 3 e versículo 18. Exultarei no Deus da minha salvação. Aqui nós observamos também um ousado diálogo, de Abacuque com Deus. Abacuque é mais uma oração do que uma profecia. O preocupado profeta ousa dialogar com Deus com perguntas que parecem desafiar tanto a santidade quanto o amor do Senhor. Essa oração continua em todo o livro, enquanto o profeta faz a pergunta e espera a resposta de Deus. O livro constitui um sistema de ensino muito eficiente, propondo perguntas difíceis e elaborando respostas com autoridade divina. Isso foi denominado posteriormente de método rabínico ou método socrático, e também usado por Jesus com muita eficiência, conforme se observa em Mateus capítulo 24, versículo 42 e os seguintes. A fé de Abacuque é tão profunda que ele expressa honestamente suas dúvidas e fica satisfeito quando Deus responde com novos apelos à fé. Cristologia em Abacuque. Lá no capítulo 2, versículo 14, no versículo 20, há algumas inferências à era messiânica, ou à pessoa do Messias. Então, Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto diz acerca do conhecimento da glória do Senhor, que vai ser universal, que é uma citação de Isaías capítulo 11, versículo 9, que descreve a era messiânica. Então, esse texto de Abacuque 2, versículo 14, é uma citação acerca da era messiânica. Bom, e capítulo 2, versículo 20 de Abacuque é uma outra inferência messiânica de acordo com a seguinte exortação desse texto, 2 e 20. Cale-se diante dele toda a terra, e o Senhor está no seu santo templo. Então, há citações semelhantes em Sofonias, capítulo 1, versículo 7, e Zacarias, capítulo 2, versículo 13, quando anuncia a vinda do Senhor. Do mesmo modo, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, fala de um período de silêncio no céu, antes do desencadeamento da ira de Deus na última metade da grande tribulação. Aqueles julgamentos do Apocalipse são vistos continuamente como procedentes do Senhor no seu santo templo, enfatizando a santidade de Deus e o despejar de sua justiça e ira, conforme os irmãos podem posteriormente ler nessas referências aí citadas, Apocalipse capítulo 8, versículo 4, Apocalipse capítulo 14, versículo 15 e 17, e esses seguintes aí. Parece que essa é também a ideia de Abacuque, quando ele apresenta o salmo da ira de Deus contra as nações, em sua descrição da teofania militante e majestosa, onde ele apresenta em Abacuque capítulo 3, versículo 3 a 16, Deus vindo como alguém de maneira majestosa para implantar a sua justiça. Então, esses textos podem ser lidos em Abacuque 3, de 3 a 16, não vamos ler aqui, porque senão demandaria muito tempo. Aqui nós temos um esboço do livro do profeta Abacuque.
cujo tema é Os justos viverão pela fé na santidade e no justo julgamento divinos. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre a perplexidade de Abacuque sobre os caminhos de Deus, capítulo 1 e 2. E a segunda parte, o Salmo de Abacuque em louvor a Deus, capítulo 3. Então, nessa primeira parte, perplexidade de Abacuque sobre os caminhos de Deus, há aqui dois problemas. O primeiro é a indiferença de Deus para com o pecado de Israel. Percebam que diferença está entre aspas aí, porque é uma suposta indiferença. O problema 2, que é o uso de Deus da perversa Babilônia para punir o seu povo, que também estava vivendo de maneira perversa e ímpia. Abacuque estranha isso, Deus usar uma nação ímpia, mais ímpia do que o próprio Judá, para punir Judá. A segunda parte do livro do profeta Abacuque é um salmo de louvor a Deus, capítulo 3, onde há aqui um louvor pela pessoa de Deus, há um louvor pelo poder de Deus e um louvor pela providência de Deus. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela atenção e pela parceria de vocês, e até a próxima aula.